Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Tudo ótimo. Ajeitando aqui. Tá dando para ouvir direitinho, né? Tô ouvindo ótimo. Ah, ok. Na hora que for para começar, tá na Pode hora? começar já. Então Já tá, pode começar. então tá bom. Então, um bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, que irão nos ouvir depois. Estamos aqui mais uma vez, né, a convite dos nossos amigos, a Sueli, lá do Centro Espírita Nosso Lar, uma casa que sempre tem nos acolhido com muito carinho, para fazermos essa breve conversa a respeito de mais um tema do Evangelho de Jesus, para nossa reflexão nessa manhã de domingo, dia de eleição aqui no Brasil, né? Eleições municipais, muito importante para escolhermos o gestor aí de mais 4 anos nos nossos municípios. Então, nesse clima aí de alegria, de evangelho, também vencendo aí uma pandemia, né, que nos assola a todos no mundo inteiro, vamos buscar a elevação dos pensamentos para que venhamos a realizar nossa prece inicial, não como um ritual por si só, mas como um momento de agradecimento, de conexão, né, com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais que trabalham junto ao Mestre. Então vamos buscar essa concentração necessária e fazermos nossa prece. Senhor Jesus, é com muita alegria que rogamos neste momento a tua bênção para todos nós, aprendizes que somos do teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que tu permitas que os benfeitores amigos possam nos auxiliar, tanto na explanação quanto no entendimento de todos a respeito das lições que aqui iremos discutir. Que tu nos envolva em vibrações de paz e de harmonia. E aproveitando a oportunidade, te rogamos que essas bênçãos também possam envolver a todos aqueles que irão hoje às urnas, para que tudo possa transcorrer num clima de harmonia, de paz, e que possamos ter um domingo excelente para todos. Fica conosco, Mestre, e nos ampara sempre. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nos foi dada a grata missão de explanarmos esse capítulo 6, basicamente, o primeiro item de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai ser tratado o tema jugo leve, né? E o capítulo é o Cristo Consolador. Allan Kardec colocou o trecho de Mateus, que está em Mateus, no capítulo 11 de Mateus, versículos 28 a 30, como epígrafe do capítulo,
para iniciar o debate, a explanação. Vamos então conhecer esta passagem do Cristo, né, que está em Mateus. Ele diz assim, isso aconteceu no Sermão do Monte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o Cristo, imaginemos nós, falava para centenas de pessoas que estavam aí aflitas, sobrecarregadas, sob o jugo da escravidão, né? Muito embora mais ou menos difícil, de Roma, e buscavam alguns doentes, pobres, muito humildes em termos materiais, buscavam ao Cristo como uma oportunidade de libertação, de melhoria, de cura para seus males. E o Cristo então prometera isso a eles, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Só que o Cristo falava, será que ele falava apenas para aquelas pessoas, aquela geração específica? Nós sabemos que o Cristo, ele sempre falou para o espírito imortal, visando não somente aquele grupo de pessoas que viviam com ele naquela época, mas visando o espírito imortal de todas as eras. Ou seja, essa mensagem ela é para nós também. Para nós que hoje estamos aqui vivendo uma situação, cada um nas suas especificidades, particularidades, né? Então, problemas familiares, problemas de doenças, problemas financeiros, alegrias outras, né? Alguns ainda na opulência, outros envolvidos na maldade, nos vícios, drogas de um modo geral, relacionamentos difíceis. Então, tudo isso faz parte da nossa programação de vida que nos foi proposta pelos amigos espirituais mais gabaritados, que já passaram por tudo isso e que hoje auxiliam aqueles que estão vivenciando essas mesmas experiências. Então, veja, nós espíritas temos hoje a convicção de que nós somos espíritos imortais vivenciando uma existência específica aqui na Terra, vinculada a voltamos. Parece que voltou. Tá certo. Vinculados, então, a essa existência nossa, às nossas vivências pretéritas, porque muitas existências já tivemos e outras tantas teremos. O Cristo sabia disso quando falou a Nicodemos que para ver o reino de Deus era necessário viver de novo. Quando, após a transfiguração, no Monte Tabor, junto aos seus discípulos amados,
ele falava que João Batista havia sido Elias, profeta antigo. Quando perguntaram para ele quem ele era, se alguns dos profetas, quem é que ele era? E então, na própria pergunta, já denotava a crença nas vidas várias que um mesmo espírito possa ter, ou melhor, nas existências várias que todos temos. Quando encontrou um cego na praça, um cego de nascença, e os discípulos perguntaram: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Como é que ele teria tido a oportunidade de pecar se ele havia nascido cego? Ou seja, ele poderia ter feito algo no passado. A resposta é belíssima, mas não é objeto da nossa análise hoje. Isso é só para a gente entender que na própria Bíblia, no próprio Evangelho, as referências às nossas existências pretéritas é patente. Então, de acordo com aquilo que fizemos, há uma programação no plano espiritual para que a nossa existência física possa atingir objetivos de elevação para cada um. Então, veja, a família que vamos nascer. Problemas vários, mais graves, porque vamos passar. Também a companhia de entes queridos ou inimigos do passado. Tudo isso, ele é montado para que nós assumamos essa personalidade hoje, que não deixa de ser um somatório de tudo aquilo que já vivemos, a fim de que nessa existência possamos dar um passo a mais na evolução espiritual, conquistando a felicidade que tanto almejamos, que se constitui na salvação para algumas religiões, né? Na perfeição, embora relativa, para nós espíritas, ou seja, no caminho de aproximação a Deus. Então, nessa existência, nós vamos fatalmente, todos nós, devido à nossa imperfeição, passar por dificuldades, tribulações várias. Alguns mais severas, mais rígidas, devido às suas aquisições, à sua capacidade, à sua fortaleza e também às suas necessidades evolutivas. Outros mais leves, porque talvez não aguentariam, não suportariam uma carga maior, né? Então, a nossa cruz simboliza essas mesmas necessidades espirituais e as tribulações, dificuldades que estamos passando aqui hoje. Mas será que essas dificuldades são coisas ruins? São castigos, entre aspas, divinos para nós todos? Não é assim que os grandes espíritos entendem as tribulações pelas quais passamos. Sabem sim, porque não são insensíveis, que são dores, muitas vezes, difíceis de carregar, doenças graves, problemas familiares difíceis, né? Mas eles entendem que são necessários ao crescimento do ser, porque vamos passar. E se passarmos bem após isso, nos tornaremos espíritos mais fortes. Há de ter em cada um de nós, porque a fé é um sentimento inato, há de fazermos esse fortalecimento dessa fé, essa confiança na bondade do Pai, nas palavras do nosso irmão maior, Jesus, em que prometer a nós o alívio das dores, das dificuldades, das tribulações. Então, essa promessa ela vem atrelada a uma necessidade de obediência às leis divinas, que está justamente exarada
na recomendação do Cristo para que tomemos sobre nós o seu jugo e aprendemos com ele, que é brando e humilde de coração. Veja, essa é uma necessidade. Mas qual é o jugo do Cristo? Senão a obediência às leis divinas. Né? É um jugo tão leve, tão suave, melhor dizendo, porque as leis divinas preconizam o amor ao próximo, o perdão da ofensa, a caridade, que é o amor em ação, né? Tudo que se vincula às alegrias que a vida nos dá. Tudo que se vincula à felicidade. Então, para que um jugo mais suave do que esse? Né? E com isso, o fardo, que seria a necessidade da obediência a essas próprias leis, que seria o esforço que nós, espíritos ainda imperfeitos, teríamos que fazer e temos para obedecer a essas próprias leis, seria um fardo suave. E com isso, diz ele, nós alcançaríamos repouso para nossas almas. Veja, um alívio da canga, da cruz, do peso que carregamos. Como isso se daria? Isso é interessante. Essa confiança vai fortalecer o espírito. Eu lembro aqui um fato que todos passamos. Por exemplo, com as crianças. Tem uma criancinha aqui em casa, hoje com 3 anos e meio de idade. E há mais ou menos um ano, não, nesse ano ainda, em março, andando, minha filhinha mais nova, andando com ela de bicicleta numa cadeirinha na frente, o pezinho dela entrou no pneu e travou o pneu da frente e nós caímos, né? Assim, no asfalto. Ela, graças a Deus, não tinha nada a ver com isso, não teve nenhum arranhão, muito embora tenha caído no asfalto, né? Na altura da bicicleta foi feio, mas não teve nada. Porém, eu caí com o cotovelo no chão, redundou numa cirurgia que teve de substituir uma parte do osso por uma prótese. Mas o que ocorre com isso que eu quero dizer? Ela ficou super traumatizada com bicicleta. A gente falava em andar de bicicleta, ela já não queria saber e contava a história toda, né, da queda que havia sofrido. E aí, agora, há poucos dias, o avô deu uma bicicletinha para ela. Quando eu fui colocá-la na bicicleta, foi um choro danado, né? Ela não aceitou de maneira alguma, ficava dizendo que tinha medo, etc. Mas aí, devido, veja que isso para ela é um símbolo que estamos fazendo. Isso para ela era um conflito, uma dificuldade. Ela gostava da bicicleta, mas não tinha coragem de entrar, de sentar. E aí, com o tempo, a gente foi insistindo, aí ela foi confiando, né, em nossa pessoa, no pai, foi pegando nas mãos, sentou-se, e aí a gente deu os primeiros empurrãozinhos, e ela foi indo, andando aos poucos, e agora ela já pede, já senta, né? A gente só ajuda, praticamente só ela já está andando na bicicleta, superando os traumas, sorrindo daquela experiência, né? Uma alegria infantil de mais um brinquedo que ela pode desfrutar. Trazendo isso para a nossa realidade, nós entendemos que o Pai nos proporciona essas experiências. O choro diante das dificuldades, das dores, são necessidades que nós temos para crescer. Se confiarmos no Pai, veja, como uma criança confia no seu Pai terreno, nós confiarmos e nos lançarmos às experiências com
fé em Deus, na bondade divina, vamos superar estes momentos mais difíceis. Seja agora, ainda nessa encarnação, seja após a nossa partida de volta ao mundo espiritual. Mas o Cristo falava não para o corpo físico, para o espírito, que irá partir daqui melhor do que entrou pela existência, pelo nascimento. Então, o que ocorre? Durante esta fase de dores e dificuldades, nós somos como que a criança que está iniciando os seus passos, né? Ou começando a andar de bicicleta. Uma dificuldade, mas a gente sabe que ali, daqui a pouco, as alegrias daquele esforço virão por recompensa natural da lei divina. Então, nós temos que ter essa fé, a confiança no Pai, que não vai colocar em nossos ombros um fardo do qual não conseguíamos ou não conseguiremos levar. Porque Ele é amor e justiça. Nos conhece mais do que nós próprios. Sabe que nós podemos fazer opções e nos deixa livres a isso. Mas também nos responsabiliza pelas escolhas que fizermos. Quando boas, advirão a nós bênçãos. Quando ruins, será necessário a correção. E ela vem, às vezes, em forma de dor e de dificuldade. Daí o Cristo recomendava àqueles, muitas vezes, aos quais ele havia curado, para que não retornassem aos erros, a fim de que não acontecesse coisa pior. Ou seja, tudo está relacionado às nossas necessidades. Ligue para sua mãe, porque ela já ligou umas 5 vezes, aí ela corta aqui a coisa. Você ligar para sua mãe, que ela já ligou umas 5 vezes, aí corta aqui a... Bom, desculpe a interrupção. Mas faz parte, não é? E então, o que ocorre? Nós, nessa superação, vamos nos aproximando do Cristo, nos aproximando de Deus, das boas almas, e colhendo as bênçãos que advirão desse esforço. Exemplos de superação temos aos montes, ao nosso lado, às vezes em nossa família. Exemplos grandiosos, como a gente pode citar, de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, que é um título de um livro, né? Um espírito que encarnou em situações difíceis, muito jovem, ele teve de passar por uma situação de paralisia do corpo inteira, né? Mas ele nunca deixou de acreditar em Jesus, em Deus, e trabalhar pelo bem de todos, advindo daí as bênçãos e a superação do seu próprio problema. Desencarnou assim, mas é um grande espírito, né? Temos Chico Xavier, que também passou por muitas dificuldades, mas sabemos aí da sua grandeza espiritual e a alegria que tem, né? Nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, temos Ivone do Amaral Pereira, temos nas nossas famílias, podemos identificar pessoas que, muito embora as dificuldades são felizes, veja, parece uma incongruência, mas é porque encaram a vida com fé. Fé em Deus, fé no futuro. Nem a aproximação da morte física, que tanto ainda nos amedronta, é capaz de entristecê-las. Pelo contrário,
intuem de que ali será a libertação para muitos males que são apenas agora do corpo físico, já não são mais do espírito imortal, porque superaram. Então nós vamos sair dessa existência melhor do que entramos. E depois de uma estada mais ou menos longa na vida espiritual, continuando nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, prepararemos uma nova existência para nós e que deverá ser melhor do que a de hoje, não é? Em termos vamos dizer, de experiências evolutivas. Tudo isso se encadeia. Se nós pudéssemos ter a visão da existência de qualquer pessoa de nós, qualquer um de nós, saberíamos que tudo está encadeado, tudo está ligado, tudo está certo na ordem divina. A justiça de Deus e, acima disso, a sua misericórdia envolvendo a cada criatura, qualquer que seja, na face da Terra e em todo o universo. Então de uma grandiosidade que muitas vezes incompreensível para nós. Então, fazendo esse esforço por aceitar o jugo do Cristo, nós nos faremos pessoas mais fortes, maduras, espiritualmente falando. E aquele mesmo fardo que antes nos envergava, ele então vai ser carregado com muito mais facilidade. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa mais forte. Aquele peso de outrora, hoje é apenas um pequeno fardo que você carrega com facilidade. Não é assim? Pessoas há que, diante de problemas, parecem que vão sucumbir. Outras, diante de problemas semelhantes, tiram de letra, porque já adquiriram aquela fortaleza. Então, se uns adquiriram, qualquer um pode adquirir, porque somos criados todos iguais e fadados ao mesmo destino, que é a perfeição. Então, nos esforçando, nos tornaremos mais fortes. E, além disso, quando começamos a praticar o bem, a nos dedicar, vamos angariando a simpatia dos bons espíritos. Vamos fortalecendo a sintonia com aqueles que já estão mais avançados e que se aproximarão de nós pela simpatia, não na condição, só mais um minuto. Filhinha, vai ter com a sua mãe, só um minutinho, viu? Papai vai já dar tempo. Marciane, só um minuto, pessoal. E Marciane, por favor, filho. Então vamos lá, agora é definitivo. Nós vamos ter então essa condição de nos aproximarmos dos bons espíritos, e com isso, essa sintonia mais perfeita, nós vamos ter uma harmonia ou uma atmosfera de luz perto de nós. Nas dificuldades que teremos, alguém estaria ali para nos auxiliar. Nas dores, alguém estaria próximo para nos consolar. Porque tem simpatia por nós. Porque você, muito embora imperfeito, mas sintonizou com os bons espíritos através do esforço que está fazendo por seguir o Cristo. Então, nossas dores seriam aliviadas, é o repouso prometido pelo Cristo àqueles que aceitarem o seu jugo, né? Então, duplamente teremos a ação do bem em nós, a fortaleza moral que estaríamos adquirindo
e a simpatia com os bons espíritos, que fariam de tudo por aliviar dentro da possibilidade existente o fardo que estaríamos carregando. Seja colocando um pano, uma almofada, para que não doa tanto, né? Seja pesando as feridas que já temos, dando uma orientação segura no rumo a seguir, consolando as nossas dores através de mãos amigas ou da própria intuição. Então, veja, são muitas as possibilidades. O que Jesus nos pede não é a perfeição, é o esforço para estarmos com Ele. É o esforço diário para aceitarmos o seu jugo, colaborando assim com a transformação moral da humanidade. Então, a todos aqueles que estão sofrendo dores atrozes, a todos aqueles que passam por dificuldades muito graves, o próprio Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, um espírito que participou da codificação espírita, ele traz para nós alguns ensinamentos. Por exemplo, um pequeno trecho de uma mensagem sua de um reformador de 1964. Ele diz assim: aceita as intimações do Calvário doméstico, na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Então, para aqueles que estão passando por dificuldades no próprio lar, veja que ele coloca isso como a solução de uma equação que nós próprios criamos no passado, que hoje está se desenvolvendo e se resolvendo. Então, não vamos desistir, né? Diz ele mais, que os candidatos à integração com Jesus precisariam carregar a própria cruz. Ele não vai carregar por nós, né? E seguir-lhes os passos, isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Então, veja, bem-aventurados seremos persistirmos. E ele chama as cargas de benditas cargas, porque nos fortalecerão, não é? Então, meus irmãos, isto é de uma beleza, assim, incomensurável. A gente, quando passa a entender essas lições do Evangelho, nós passamos a ter uma nova visão da vida, a ressignificar dor, que não necessariamente se transmutará, se transformará em sofrimentos atrozes, não. Seriam as dores necessárias ao nosso crescimento. Persistir no caminho reto, em fazer o bem, nos aproxima das boas almas. E com isso, nós estaremos aceitando o convite do Cristo de levar com ele esse fardo, aceitando o seu jugo, seguindo o seu jugo, a sua orientação, as leis divinas, aliviando a própria cruz que cada um há de carregar, que ninguém se fartará, mas aliviando-as e adquirindo com isso a felicidade, os momentos de alegria, de fé, de envolvimento com a espiritualidade superior, ainda nessa existência. Então, são as palavras de hoje, né? Estamos aí com o tempo esgotado, ou esgotando, mas são breves palavras, apenas como um convite, um lembrete para todos nós
que estamos no mesmo barco. Tudo vai passar, essa pandemia, as dificuldades, as dores, e a gente vai conseguir transformar isso tudo em bênçãos, em alegria, em crescimento espiritual. É uma fase de transição necessária a todos nós, né? O Cristo, então, esse espírito amigo, superior, que já fez a sua evolução como nós estamos fazendo em outras eras, em outros planetas que se perdem na poeira dos séculos, conforme a narrativa de Emmanuel, está esperando de nós esta decisão para colaborar com ele nessa missão que tomou do próprio Deus, do próprio Pai, de conduzir este rebanho humano terrestre, a humanidade terrena, à perfeição ou à evolução espiritual. Então, colaborando com ele, estaremos fazendo parte daqueles que estão trabalhando na sua vinha e adquiriremos o salário justo, as bênçãos, as alegrias que advirão de nossa decisão. Vamos, irmãos, com alegria, com entusiasmo, superar qualquer dificuldade e prestar mais atenção naquilo que de bom existe em nossas vidas. Passaremos todos com um fardo bem mais leve, não é? Então são essas as nossas breves palavras, espero que possam auxiliar alguém, né? E que todos possam ter gostado. Desejamos a todos um excelente domingo, uma ótima eleição e dias melhores para todos. Podemos fazer a nossa prece final? Então vamos a ela. Senhor Jesus, é com o coração envolvido em tuas vibrações de paz e de harmonia que somos gratos. Gratos aos bons espíritos, queridos amigos espirituais que sempre estão a postos a nos auxiliar a todos. Somos gratos a Ti, Mestre, pela oportunidade da existência terrena, pelo auxílio que nos tem dado a todos sempre. A Deus, por sua misericórdia e amor, por toda a criatura que nos ama infinitamente, de igual forma, não importando em que patamar evolutivo estejamos. Muito obrigado a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e que possamos fortalecer a nossa fé, fincando o pé nas pegadas que Ele deixou quando aqui esteve. Que possamos assim, nos auxiliando mutuamente, construir o reino de Deus, iniciando em nós próprios. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, um forte abraço a todos, gratidão aos irmãos do nosso lar e até uma próxima oportunidade. Grande abraço.